Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O meu convidado de hoje é chefe de cozinha, chama-se Viriat Tupã e tem muito para nos contar sobre os segredos da cozinha africana. Já o vamos conhecer após a reportagem. Em São Tomé e Príncipe, o tipo de gastronomia é influenciado não só pela história do passado, descobrimentos, povoação e colonização, mas também pela própria localização geográfica do país e tipo de clima existente. Um dos pratos mais característicos das Ilhas Maravilhosas é o calulu, um prato também típico de Angola. Este pode ser confeccionado com peixe seco e fresco ou também com carne seca. Entre os restantes ingredientes contam-se o tomate, o alho, os quiabos, a batata doce e muitas outras especiarias. Em São Tomé e Príncipe, o calulu de peixe pode ser preparado também com camarão. A gastronomia santomense é muito rica, dispondo de vasta extensão marítima, como já lhe dissemos, é natural que o peixe seja um elemento proeminente na cozinha santomense. O interesse dos turistas pela gastronomia típica de um país diferente do seu tem por base recolher informações sobre o país em si mesmo e também sobre a sua cultura. Neste sentido, será benéfico para o país de visita, uma vez que poderão confeccionar os seus pratos típicos para os turistas, gerando assim lucro para o país e também contribuindo para o aumento da economia. Olá, muito bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e hoje vamos conhecer um chefe de cozinha, principalmente cozinha africana. E começo a perguntar quem é o chefe Viriat Tupã e um bocadinho da sua história. Obrigado, Abigail. É um prazer estar aqui e demonstrar um pouco sobre aquilo que sou e a minha cozinha. E começo desde já por dizer que, antes de tudo mais, sou luso-africano. Eu acho que isso é um bom início para explicar todo o meu percurso, quer em termos de cozinha e fora disso, porque é aí que estão as minhas raízes. Sou português, nascido em Lisboa, alfacinha posso dizer, posso dizer, mas filho de guineenses, logo. Ascendência guineense, e é isso que traz muito à minha cultura, não só como cozinheiro, mas também como pessoa. Eu cresci num bairro predominantemente português, mas desde cedo fui sempre exposto a várias culturas. Quer em casa, obviamente, por ser guineense, onde a língua predominante é sempre o português e há... Desculpe. Aliás, o crioulo. O crioulo. A minha mãe sempre falou connosco em crioulo, as minhas tias, sempre tivemos... E as raízes são muito fortes, não é? As raízes culturais dos guineenses é muito marcada. É mesmo muito marcado. Fora do país conseguem... É incrível. Exatamente. É incrível. Em minha casa nunca houve menos do que 4 ou 5 pessoas a viver que não fossem as pessoas que vivem na casa normalmente, não é? Exatamente. Eu cresci numa família grande, somos 3 irmãos. A minha mãe sempre acolheu os primos que necessitavam, que vinham da Guiné. Sempre tivemos muita gente por casa. E isso tem a ver com esse tal espírito acolhedor as características do guineense, africanas, é verdade. Que é natural. E eu acho que é uma parte que qualquer guineense aprecia. E eu tive a parte de explorar não só esse lado guineense, como também o lado português. Obviamente, quando saía para a escola, tinha os colegas que eram portugueses. Fui criado em colégios católicos. Geralmente era provavelmente o único africano na turma, na escola. Sei que éramos 3 ou 4 e provavelmente 2 deles eram meus irmãos. É sempre assim. É sempre assim. Mas é uma cultura que eu acho que beneficia o máximo de ter sido exposto a 2 culturas, posso dizer, não é? Conseguiu A de casa, o crioulo, e depois mundos. fora temos sempre o contato com os portugueses e temos que assimilar sempre um pouco o melhor de cada. Exatamente. E a partir daí partir-me. Eu acho que deu-me algum início, deu-me uma vantagem em termos do estilo de vida que eu decidi levar a certa altura, ter sido exposto a estas culturas, porque eventualmente parti para outros países para descobrir mais e melhor. Já estava adaptado. Eu lembro que em casa, por exemplo, chegava, a minha mãe falava connosco crioulo. Nós nunca fomos de responder em crioulo, respondíamos em português. Saímos para a rua, tínhamos a vizinha de baixo, a nossa tia Lili, que era de Cabo Verde e que cozinhava receitas de Cabo Verde. E nós passávamos lá o lanche. Tinha a tia Amélia, que era a tia portuguesa, onde eu ia e cozinhava-me aqueles ensopados e coisas do género. Logo, estar exposto a estas culturas explica um bocadinho daquilo que eu sou
E que como só pessoa. acrescenta, não é? Muitas vezes temos a ideia de que haver estas misturas que pode ser negativo, mas não. Só acrescenta a nossa experiência pessoal termos tantos inputs dos vários países, das várias culturas. Eu acho que é uma mais-valia sempre. Conseguimos absorver de mais pessoas, de mais culturas e depois podemos filtrar da nossa forma. Exatamente. E chegar àquilo que queremos. Influenciou-me muito em termos de cozinha, o facto de ter partido para países desde Londres, estive em Espanha, em Barcelona, estive em Paris, em França, passei algum tempo na Holanda. E em todos estes sítios há sempre algo que entra em nós e que nós depois vamos extrair de alguma forma. E falando de cozinha, de onde é que surgiu este bichinho pela culinária, pela cozinha? Não é muito normal nós vermos chefes africanos, principalmente aqui em Portugal. O gosto da cozinha, eu tenho que dizer que é nativo em mim, porque eu acho que está dentro de mim e eu não consigo separar-me do gosto pela cozinha, do gosto pelos alimentos, dos produtos e, mais recentemente, de saber de onde eles vêm, a proveniência e utilizá-los da melhor forma, porque, obviamente, eu gosto de comer e não existe maneira melhor de aprender a cozinhar do que cozinhar mesmo e cozinharmos para nós. E, portanto, a sua filha, desde muito nova, já começou também a provar os seus temperos. Exato, eu tenho que dizer que ela teve a sorte de aprender o gosto e o paladar através dos meus pratos, muito multiculturais, mas sempre com aquele gostinho africano, mas que inicialmente vieram deste livro que tinha influências mais britânicas, obviamente. Na altura, desde Paris, passámos a viver em Londres e era um livro que tinha receitas muito básicas, muito simples e que serviu como um degrau. O primeiro degrau para partir para aquilo que eu eventualmente iria passar a fazer como vida. Portanto, nessa altura ainda não era um chefe de cozinha. Nessa altura não era chefe de cozinha. Eu acho que mesmo hoje em dia esse termo é muito complicado admitir um termo de chefe de cozinha, tendo em vista a minha carreira. Foi um lado que me ajudou a iniciar e me libertou para expandir mais e começar a aprender mais e a praticar mais. Porque, na verdade, eu já cozinhava há algum tempo e eu já via programas de televisão há algum tempo. Eu cheguei a Londres em 98 e, na altura, acho que saiu o primeiro programa do Jamie Oliver e, na altura, havia a Delia Smith e certos chefes. E eu, como forma de aprender, não só a cozinhar, mas a aprender a língua, porque, obviamente, tinha feito os meus cursos por aqui, mas quando cheguei lá, um sotaque era diferente, levei algum tempo a ajustar. Mas achei que fosse a melhor forma de aprender a ver as pessoas e ver como reagem e como falam. E, eventualmente, eu acho que durou cerca de um mês, já estava a falar e já estava a praticar-me. Em termos de cozinha, a minha filha foi um ponto fulcral que me motivou mesmo a experimentar mais e a cozinhar mais. E que, obviamente, depois disso, os livros foram evoluindo, as capacidades foram evoluindo e partimos daí. E quando é que decidiu que queria efetivamente fazer disso o seu estilo de vida, a cozinha? Boa, eu acho que... Quando é que decidiu, eu vou ser um cozinheiro, vou ser um chefe de cozinha? Quando é que foi esse momento? Eu acho que vou chamar isto de dois momentos. Foi um momento antes de deixar Londres e voltar para Lisboa, porque esse momento disse, olha, vou ter que arranjar não só um trabalho, vou ter que viver disso e, obviamente, vou ter que fazer algo que gosto. E foi isto, coincidiu com a altura em que surgiu uma temporada do MasterChef em Londres, para a qual eu concorri, mas eventualmente não fui escolhido para participar nos últimos concorrentes. Eu acho que eles não acharam que eu era exótico o suficiente para a coisa. E eu chego a Portugal e continuei a trabalhar no meu ramo. Eu venho do ramo das línguas. Estudei por esses países todos onde estive e aprendi essas línguas. E chego a Portugal. Não devo ter trabalhado mais que alguns meses antes de um belo dia de manhã olhar para o televisor e ver, olha, está aqui um anúncio para um programa de televisão para aspirantes a cozinheiros, que eu obviamente respondi imediatamente. Desta vez com mais foco. Sabia, é isto mesmo que eu quero.
até porque já naqueles primeiros meses, ao chegar a Lisboa, tinha pesquisado um pouco quais são os chefes em Portugal, as escolas de cozinha, para onde é que eu posso partir para iniciar esta carreira. Logo, foi estar no momento certo, na hora certa, apliquei no momento e a resposta foi, foi aquela que eu queria. E desde aí nunca mais deixou a cozinha? Desde aí nunca mais deixei a cozinha e acho que tive muita sorte e muito apoio de muitas pessoas, que tenho que agradecer, obviamente, desde o projeto Masterchef, onde cozinhei, participei e a partir daí funcionou como uma rampa de lançamento para estar num patamar um bocadinho mais elevado que estaria sem esse apoio. Surgiu como para mim, veio do céu mesmo. Caiu do céu. E falou no Masterchef e neste momento há tantos programas de cozinha, não só em Portugal, mas pelo mundo todo, tantos programas diferentes de cozinha. A que é que se deve neste momento? Esta moda, esta avidez por querer saber mais sobre a cozinha, a culinária, os ingredientes? Porquê é que está tão na moda? Eu consigo determinar isso em momentos específicos de cada país. Como eu disse, quando cheguei a Londres em 98, foi a altura em que estava a chegar-se a um certo nível de cozinha. Obviamente, em Portugal demorou mais alguns anos para chegar a esse nível, mas eu acho que é algo natural. As pessoas gostarem de comida é como gostarem de música, é como gostarem... Não, exatamente. Faz todo o sentido. Mas em Portugal surgiu numa altura que eu acho que o cume foi o início, esse tal Masterchef, onde tive muito apoio, chefes como Lubomir Stanisic, que me ancoraram e me levaram para a cozinha deles e trabalhei com eles, e o chefe Cordeiro e outros mais por onde passei. E consigo vê-los todos os dias na televisão, continuam a estar, porque eu acho que é algo que devia ficar. Não deve ser apenas uma moda, como existem várias modas que vêm. Que vêm e passam, exatamente. Será que esta não é... Deve ser uma para ficar, não é? E, portanto, e mesmo nesse programa em que esteve com outros cozinheiros e de facto, estava a falar de alguns nomes de grandes cozinheiros aqui em Portugal e há grandes chefes reconhecidos internacionalmente. Esses chefes, aqui dentro de Portugal, são reconhecidos? Portugal tem mercado para os chefes que tem? Portugal tem mercado para os chefes que tem? Sim. Portugal poderia ter um mercado bem melhor, sem dúvida, também. Eu trabalhei em cozinhas onde algumas delas com estrelas Michelin, que já foram reconhecidas. Mas os mesmos chefes, a praticar o mesmo tipo de cozinha noutro país, teriam mais que uma estrela Michelin. Logo, eu acho que é importante darmos esse conhecimento e representarmos o nosso estilo de cozinha, a nossa cultura, que também é algo que tem a ver com os meus futuros projetos. Mas acho que devia haver mais conhecimento. Hoje em dia, obviamente, na televisão já se vê em programas, alguns deles mais simples, mais básicos. Eu posso falar em casos específicos. O chefe Lubomir tem uma cozinha que faz, que merece ser premiada. E é reconhecida em todas as revistas por como ser uma grande cozinha, mas não chega àquela estrela. Exato. Isto tem a ver com um lado da cozinha, que é um lado político, e tem a ver com uma gestão que é feita em países com alguma história de cozinha, como a França, e que eventualmente irá ser mudada para outros países e mais global. E a nível de chefes africanos, Portugal tem muitos chefes africanos? Já se começa a ver mais chefes? Já começam a surgir outros chefes africanos? Portugal... Para além do Viriato, claro. Mais uma vez agora... Que é a nossa referência. Mais uma vez, e agora vou mesmo terminar o termo de chefe. O termo chefe é específico a alguém que cozinha e que domina uma equipa, tem um restaurante e que controla essa equipa e impõe o seu menu. Isso é ser um chefe. Eu gosto de me chamar-me um cozinheiro. Eu sou um cozinheiro que já passou por posição de chefe, mas como tu sabes e já estiveste na minha cozinha, já estiveste na minha casa, já provaste os meus pratos. É verdade. Eu sou mais cozinheiro que chefe. Está aprovadíssimo, portanto...
Disseste a verdade naquele dia. Disse a verdade, completamente. Os pratos estavam ótimos, recomendo lá para casa, como os pratos do chefe Viriato. Não, em termos de chefes africanos, eu conheço alguns, obviamente de ascendência africana, e que estão no topo hoje em dia. Às vezes são o número 1 ou o número 2 daqueles chefes que recebem estrelas Michelin. Muita qualidade. E agora o que eu acho e sinto falta é aquele lado atavista de mostrar um pouco mais de África. Às vezes, quando estás por baixo de alguém, és induciado a praticar um estilo de cozinha que não é aquele com que cresceste em casa, mas aquele que, obviamente, vende e que é a alma do teu chefe, não é? Exatamente. E eu acho que, com um pouco de esforço e, às vezes, com um pouco de oportunidade, eles conseguem dar o passo e passarem-se a eles os chefes. Eu espero que sim, mano. Isto foi uma ideia que me levou também a levar a escrever este livro que estou a escrever. Foi haver uma certa falta quer de inteligência em termos de utilizar ingredientes africanos, porque não há alguém que tenha demonstrado como o fazer, quer com uma vontade de o fazer também. Exatamente. E pegando precisamente nisso, nos ingredientes, nós sabemos que a África é rica em ingredientes exóticos, principalmente ingredientes tropicais, que muitas vezes não são devidamente aproveitados ou que poderiam ser mais mostrados ao mundo e mais aproveitados a nível da culinária. Na Guiné, os ingredientes específicos ou alguns ingredientes que usa na sua cozinha e que não são de facto muito conhecidos. Agora vai ter que nos abrir um bocadinho a ponta. Esse é o problema. Isto não é um assunto fácil. É que eu tenho uma lista enorme. Estamos a falar de centenas de ingredientes com os quais tenho vindo a trabalhar. Alguns já conhecia, já tinha aquele aroma, já tinha aquele gosto, já tinha provado na minha infância e que se encontram disponíveis por todo o país hoje em dia. Outros que fui descobrindo através deste trabalho de pesquisa. Eu não consigo enumerar porque são tantos. E é um trabalho que não é um livro. É um trabalho de livros e livros e livros. A África, eu consigo mencionar, neste momento, 2.000 ingredientes. 2.000? 2.000 ingredientes. E estou a falar apenas de plantas e legumes que podem ser aproveitados. E alguns muito melhor aproveitados do que estão a ser neste momento em África. Obviamente tem a ver com as condições, aquilo que é necessário imediato, o que funciona para certas comunidades. No entanto, existe um potencial imenso naquele continente. Se eu tiver a escolher um apenas, eu tenho que falar do bico, o óleo de palma. O típico. O típico é quase transversal a muitos dos países africanos. Em todo o sítio tem que haver um bocadinho de óleo de palma. É isso e pronto, a manteiga de amendoim, do nosso amendoim. São dois ingredientes muito versáteis. Não é usado em São Tomé a manteiga de amendoim. E já agora, em que pratos é que pode ser usado? Sei que na Guiné-Bissau, no caldo de chebeu ou de mancarra. O amendoim. É o caldo de mancarra. No caldo de mancarra, exatamente. O caldo de mancarra. Para mim é um ingrediente que obviamente cheira a casa. É aquele eu às vezes não cozinho tanto com ele. Para a Guiné. Não, é aquilo que eu vou comer à casa da minha mãe. Ela cozinha, eu vou lá e chego e como. Não, mas tenho aprendido muito a trabalhar com esse ingrediente. Obviamente as minhas experiências em restaurantes e o trabalho de investigação levaram-me a criar muitas receitas com esse ingrediente. Uma delas que eu tenho vindo a fazer várias vezes agora em eventos é um gelado, um crocante e um creme de amendoim. Não. Já estou com água na boca. Muito bom. Só falta o bolo para meter. Exatamente. E já vamos falar um pouco mais sobre as receitas. Já a seguir, vejam uma reportagem. Em São Tomé, o tempo é de gravana. Em Lisboa, estamos no verão.
e é nesta época do ano que se celebra a maioria das festas religiosas das Ilhas Maravilhosas. Nesta edição, partilhamos consigo as festas de Madalena e Santana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje a Igreja convida-nos a celebrarmos também a memória de São Joaquim e de Santa Ana, que sabemos são os pais de Nossa Senhora, por isso os avós de Jesus. E por isso também nós, mais uma vez, acolhemos a comunidade de São Tomé, que celebra também a sua padroeira Santa Ana, como já vem sendo o hábito de algum tempo esta parte, vem também celebrar a sua festa aqui connosco, na nossa comunidade. Por isso, é também com muito gosto que vos recebemos e que também experimentamos um bocadinho e saboreamos um bocadinho daquilo que são as vossas tradições e a vossa cultura, não é? Que vem partilhá-la connosco e ajudar a celebrar a fé, assim também, deste jeito e deste modo, também connosco. As celebrações religiosas são manifestações culturais presentes em diversas religiões do mundo. Em São Tomé e Príncipe, estas celebrações são uma tradição com vários séculos e foram introduzidas por colonizadores portugueses. A cultura é a tradição de um povo. Por isso, os são-tomenses que imigram preservam as suas tradições. As festas religiosas são o exemplo mais emblemático desta forma de agir e pensar do homem são-tomense. Reafirmam laços sociais e raízes que aproximam os homens, movimentam e resgatam lembranças. Há quem defenda que estas celebrações servem para pacificar e unir povos. No caso específico de Portugal, onde a comunidade são-tomense vive distante uma da outra, é nestes encontros que habitualmente acontece ao fim de semana que as famílias, os amigos, encontram-se para conviver, partilhar ideias e matar saudades da terra natal que nunca esquecem. Em Portugal, a celebração religiosa de Santa Ana, a padroeira da capital do distrito de Cantagalo, em São Tomé e Príncipe, acontece há mais de uma década na igreja de Famões.
E voltamos à conversa com o nosso convidado. E de facto estávamos a falar dos ingredientes. Há um que usou, portanto, no dia em que fui conhecer a sua cozinha, que era o veludo, que não conhecia. O veludo, exato. O chamado o género botânico Dialum guineense. Alum guineense. É um ingrediente muito, muito interessante, porque tem um sabor muito aveludado e uma cor que é estonteante. É muito forte. Podemos, é intenso. Aquele sumo que fizemos juntos, com veludo, cabaceira e tamarindo, que tu fizeste, aliás, estava saboroso. Agora, sim. é a minha vez de mentir. Exatamente. Quer dizer que não estava saboroso, não é? Porque fui eu a fazer. Estava como o meu prato. Mas estava delicioso o sumo. Portanto, e disse cabaceira que noutros países tem outros nomes. Cabaceira, exatamente, que é a mucua, conhecida como mucua, que é o fruto embondeiro. Acho que é conhecido como uma malambe em certos países também, ou macuá. São ingredientes específicos africanos e que têm, por si só, tudo o que é necessário para fazer um sumo. Tem a acidez, tem a doçura, basta misturá-los com um pouco de água e a partir daí... A partir de um sumo pode-se fazer tudo. Um sorvete, um gelado. E as crianças adoram fazer isto em África e provar. E passam o verão todo a provar este tipo. Com o calor que tem a África. E relativamente aos pratos típicos dos vários países. Por exemplo, o prato da Guiné, que certamente que é o que melhor conhece. Quando confecciona, faz da forma tradicional ou acrescenta alguma coisa sua aos pratos? Eu tenho que dizer que depende dos pratos. Há pratos que são tradicionais e que são pratos de cultura, não devem ser tocados de qualquer forma. São monumentos, quando bem feitos, e quem faz melhor que as avós do Exatamente. E vai sempre perdendo, de geração em geração, vai-se perdendo um pouco. Eu acho que através da transmissão verbal que vai havendo, é possível manter-se a origem de um prato e uma forma como é feita. Depois também depende de gostos pessoais. Eu posso falar especificamente da cachupa. Eu tenho amigos de Santo Antão que dizem: o que é que estás a fazer com essa cachupa? Não leva isto, não leva cenoura, não leva... Exatamente. Mas aí sim, eu tenho que dar o meu gosto pessoal. Para certas receitas e certas que passo para livros, não inclui alguns ingredientes. Para receitas minhas, como estou a fazer para o Chef África, por exemplo, aí incluo aqueles ingredientes que eu gosto. A alheira não pertence a uma cachupa, mas eu gosto da alheira, é o meu enchido favorito, eu vou meter a alheira na minha cachupa. Deve resultar muito bem. Funciona bem. Tudo que uma alheira leva bom. Ovos mexidos com alheira ou com farinheira é tudo bom. E, de facto, aqui podemos ver esta mistura, esta fusão, digamos assim, entre África, os seus inputs de África e também de Europa. Portanto, consegue dar um sabor especial aos seus pratos. É isso, mano. Eu adoro fazer uma mistura de sabores e de incorporar tudo aquilo que eu conheço. Para mim, a Europa é mais do que Portugal, mas tem este início de Portugal. É um elo de ligação que nos une por toda a comunidade lusófona, que é importante manter. A portuguesa é ótima. Top, eu costumo dizer que é das melhores, se não a melhor da Europa, não é? Topo, mas sem dúvida. Eu aprendi a cozinhar com muitos chefes portugueses e há pratos, como os pratos africanos, também são intocáveis. Exatamente. Mas com os quais aprendemos ingredientes e combinações. E podemos sempre dar um toque extra para transformar algo normal ou algo bom em algo muito especial. E já introduziu há pouco em relação ao seu livro, que está quase a sair. O que é que o levou a escrever este livro? O livro é algo que estava dentro de mim e que eu não sabia que estava dentro de mim. Porque, na verdade, eu tinha um livro escrito, que era um livro que ia ser numa editora, e que ia ser um livro muito básico, comparado ao programa que eu fiz anteriormente, o Prato do Dia, em qual eu utilizava ingredientes, 3 ou 4 ingredientes, e fazia uma receita básica para incentivar as pessoas a cozinhar ou ensinar as pessoas a cozinhar. Esse livro chegou à editora e eu cheguei à editora naquele dia e vamos ter uma reunião.
e reparo que eles têm um livro de cozinha africana. E eu pego no livro de cozinha africana, começo a folhear e vejo. São simplesmente receitas. Não há cultura, não há história, não se aprende nada sobre o ingrediente. Apesar de ser um bom guia para alguém que quer cozinhar, não era o suficiente para mim. E eu tive um momento, vi a luz a cair do céu e disse, olha, é isto que eu vou fazer, vou pegar neste livro, vou metê-lo no lixo, vou pegar no livro que eu ia fazer, vou meter no lixo e vou começar a criar uma cozinha africana onde se aprenda a cozinhar, se aprenda as raízes, a cultura, de onde os africanos vêm, por onde passaram e tudo os influenciou e a chegar a certos pratos. Logo, este livro eu acho que é o livro da minha vida, é o projeto da minha vida, é o que eu sinto neste momento. E estou a trabalhar para deixar muitos outros africanos e portugueses e o mundo inteiro a perceber um pouco mais sobre a cozinha africana. E, portanto, para além da cozinha, também um pouco de história. Juntar as duas coisas. Exato, mas a história, um livro de cozinha sem história é um livro muito básico. É limpo para mim. Eu preciso de algo, de demonstrar algo que seja diferente do que foi feito e algo que leve alguém a pensar mais. A cozinha é mais do que apenas uma receita. A cozinha é vida, a cozinha é música, é vibração, é história, é contato com os nossos antepassados. E podes-nos dizer assim uma ou duas receitas, para além da cachupa, que vão estar incluídas nesse livro? Algum prato tradicional? Olha, posso dizer hoje o que estive a gravar hoje, por exemplo. Peguei no leite de coco e fiz um leite de coco cozido. Cozi-o, levei ao frigorífico e depois peguei nas bolachas de Cabo Verde, tostei-as com um bocadinho de manteiga, um bocadinho de coco dessecado e fiz uma receita perfeita. Esta é daquelas novas que eu criei especialmente. A cachupa, obviamente, um clássico, que leva sempre aquele toquezinho inesperado, mas bem explicado para as pessoas poderem saber. Este é o clássico e este é o meu toque. Exato. Eu sou um cozinheiro que adora cozinhar pratos salgados. Também faço sobremesas e essas requerem um bocadinho mais de esforço, como esta que, por exemplo, acabei de explicar. E há um pouco a tendência dos africanos não compreenderem muito bem quando se usa os produtos típicos, esta nova cozinha, a nouvelle cuisine, não compreendem muito bem como é que se pode juntar o doce com o salgado, o amargo com outro tipo de sabores. Como é que se explica aos nossos africanos tradicionais que é possível fazer esta fusão de sabores? Eu acho que é uma situação não exclusiva dos africanos. Tem a ver com a cultura e aquilo que estamos habituados a comer desde criança. Não é? O que eu quero é alterar um bocadinho disso e torná-lo um bocadinho melhor. O meu estilo de cozinha, eu tenho que dizer, também tem a ver com aquela cozinha do ventre, não é? Aquela cozinha que nós comíamos antes de nascer já. Exatamente. Mas o doce e o salgado funcionam juntos e combinam perfeitamente. Adicionar um pouco de sal, por exemplo, a uma sobremesa, é o suficiente para tornar a doçura de um prato mais intensa. O mesmo acontece ao inverso. Por todos os restaurantes que eu trabalhei, existe sempre açúcar num prato salgado. Seja na forma de fruta, que foi misturada no caldo, seja na forma de um xarope, que foi adicionado, seja na forma de um riscado, que é finalizado. A cozinha é saborear tudo. Existem 5 tipos de sabor. O salgado, o umami, existe o acídico, o amargo. Agora vais ter que explicar o que é esse umami. O umami é um quinto sabor que foi descoberto pelos nossos amigos gipónicos muito recentemente e que se pode traduzir como saboroso. É algo que é natural em ingredientes, como por exemplo o queijo, os cogumelos, tem aquele gosto salgadinho, que não é salgado, é saboroso, E é importante equilibrar esse sabor nos outros sabores para tornar um prato perfeito. Eu acho que um exemplo disso é um outro prato que eu preparei hoje, que foi um peixe ao lumbo, também conhecido por moqueca no Brasil, mas na verdade é um prato africano, moçambicano, o nosso peixe ao lumbo, que tem tudo. Tem a gordura e do óleo de palma, tem a doçura do leite de coco, a acidez da lima,
depois leva um pouco de picância com a malagueta, um pouco de sal. Perfeito. Portanto, o prato perfeito que consegue combinar tudo, e passaria aqui o resto da tarde a conversar sobre estes sabores magníficos. Quero apenas que nos deixe uma mensagem para quem está lá em casa, para quem não sabe cozinhar e para quem tem pouca aptidão, como eu, para a cozinha. Que mensagem deixaria? É possível aprender a cozinhar? É possível toda a gente cozinhar? Eu vou meter esta mensagem muito simples, como fiz num programa que fazia durante algum tempo. Arrisque e cozinha. Mais nada. E fica aqui a mensagem. Arrisque e cozinhe. Muito obrigado por ter vindo. Muito sucesso para o seu livro e cá estaremos para quando tiver novidades sobre a culinária. Obrigada e até à próxima. Hoje temos dicas e sugestões de eventos que não pode mesmo perder. Conhece esta embarcação? Foi concebida para atender às características do rio Kwanza, de forma a navegar em segurança nas suas águas pouco profundas, o ideal para um passeio bem interessante. Visite São Tomé e Príncipe e delicie-se com a sua gastronomia rica e variada. Vai ver que vale a pena! A emissão passou a correr. Depois de falarmos sobre gastronomia africana, desafiámo-lo a partilhar no nosso Facebook imagens das suas receitas. Agora sim, despeço-me. O meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é STP TV, a sua nova televisão.